Então, vamos começar hoje o nosso estudo, a nossa reunião dessa semana, né? E, assim, a gente não poderia começar essa reunião, embora todos, eu acredito que todos, ou praticamente todos, né, devam saber da partida da nossa irmã Fátima, e é com esse sentimento de amizade, de carinho, de alegria, de dedicação que ela tinha entre nós, a nossa casa e ao grupo, desde que ela entrou, que eu fiquei pensando assim em algo que eu pudesse falar sobre ela, e muita coisa a gente poderia falar sobre ela, né? Mas não consegui assim escrever nada que pudesse dizer o que representaria ela mais do que aquele sentimento que está dentro dos nossos corações. Então, o que nós podemos enviar à nossa irmã é a nossa gratidão por tudo que ela nos deu, pelos exemplos de dedicação ao grupo, de alegria, de contentamento, de demonstração de amor à doutrina espírita, à amizade, do que os olhos dela diziam, né? Até aqui pelas aulas pelo Zoom, né? Pela internet. Muita gente diz que é impessoal, mas eu não acho, não. Eu acho que nós estamos de frente para todos aqui. Aqui nós vemos cada um com o seu olhar, com o seu gesto, com o seu manear de cabeça, às vezes, respondendo através da expressão corporal aquilo que se está dizendo, aquilo que se está debatendo, aquilo que se está colocando através de quem está facilitando a compreensão de algum ensinamento dentro da doutrina espírita. Então, nós só podemos agradecer a Deus por termos tido a oportunidade de ter convivido com ela, uns mais de perto, outros mais de longe, mas todos podemos sentir o perfume da flor singular que ela era. Porque todos nós somos um grande jardim, um grande campo em flor, e cada um de nós é uma flor que se representa a si próprio por aquilo que construiu, por aquilo que soube transmitir, por aquilo que soube doar, não por aquilo que falou, não por aquilo que disse ou aparentou, mas verdadeiramente aquilo que soube plantar no coração do outro. E ela soube plantar conciliação, ela soube plantar otimismo, esperança, verdade. Então, nós temos muito que agradecer a ela, muito mesmo. E o que eu posso pedir a todos vocês, eu sei que é isso que vocês fazem, vamos continuar pensando nela. Ela não está aqui fisicamente, eu disse até hoje para a Glória, presencialmente, porque para mim isso aqui é presencialmente, porque eu estou vendo cada um de vocês. Mas ela estará conosco, com certeza. Eu tenho certeza de que quando ela puder, quando ela tiver condições, ela estará conosco. Porque nós fomos aquelas pessoas, aqueles amigos, mais de perto ou mais de longe, que estivemos com ela nos últimos dias, no longo último ano e nesses primeiros meses do ano de 2021, semanalmente. Nós estivemos mais juntos do que muitas pessoas que são nossos familiares, com os quais nós não podemos ter contato. Então, eu tenho certeza que ela vai levar com ela esse nosso amor,
essa paz que existe sempre nesse grupo, no momento em que a gente se reúne para fazer o estudo, para fazer reflexões acerca do Evangelho. Então, o que nós podemos pedir é que Deus a ampare, Jesus a ilumine nessa nova trajetória de luz que eu tenho certeza que ela há de fazer. E há de nos ajudar também, para que não percamos a nossa coragem, a nossa firmeza de propósitos, para que possamos todos juntos vibrarmos por ela e pelo mundo, para que possamos sair todos juntos dessa situação que nos encontramos. Quis Deus que ela fosse antes de nós. Não podemos compreender isso agora, mas devemos aceitar, porque essa é a vontade de Deus. E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas nós sabemos e temos certeza de que podemos enviar a ela as nossas preces, as nossas orações, assim como se ela estivesse presente toda semana conosco. Ela não está fisicamente entre nós, mas ela estará sempre espiritualmente conosco e nós com ela. Então, que ela receba do nosso amor, da nossa paz, da nossa gratidão por todo o amor que ela nos deu. E que possamos imitá-la em tudo aquilo que ela da mãe Maria no momento da sua crucificação. Então, Maria, ela conhecia como ninguém aquele filho amado. Eu não sei de onde veio alguma coisa. Então, vamos rogar a Deus por ela e por todos os nossos irmãos também, que estão partindo nesse momento difícil, nessa prova difícil. Mas que sabemos... idosos, né? Eles falam para a sua casa para ajudar. Eu peço, por favor, que vocês desativem o microfone, porque está interferindo, por favor. Então, que Jesus nos oriente, nos fortaleça, que hoje seja um dia feliz, que os guias amorosos, benfeitores espirituais possam inspirar a Mauri para trazer a primeira parte desse tema. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que ele seja envolvido e todos nós também sejamos envolvidos pela tua luz, pelo teu amor, pela tua paz. Graças a Deus. Pode começar, Mauri. Teu microfone está desligado. Pronto. Pode colocar. Então, boa noite, meus irmãos, queridos companheiros de jornada. Esse tema é o início, né, de uma série que outros irão novamente falar e dar continuidade ao tema, né? E é um tema interessante porque diz o Evangelho, né? Ou melhor, dizem os nossos irmãos de outras religiões que Jesus não falava, né, de reencarnação. É óbvio que ele não falava de reencarnação, porque essa palavra na época não existia, né? Mas, para os judeus, eles sempre acreditaram
que nós retornaríamos à Terra. E o que Jesus falou, né, em diversas passagens na Bíblia, reflete isso. Esse, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, é um deles. Então, nós vamos analisar e conversar sobre isso. Valéria. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: quem dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles responderam: dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus interroga novamente, né? E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que tinha uma mediunidade acentuada, ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus completa dizendo: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Está em Mateus 16:30, 13 a 17. E também está em Marcos. Então, por aqui, nós já podemos começar uma análise, né, da reencarnação. Porque observem nessa passagem que os apóstolos disseram que ele, Jesus, era um dos profetas, mas que ele também poderia ser Elias, poderia ser João Batista, poderia ser Jeremias. E quando você analisa mais profundamente o que ele fala, a gente chega à conclusão de que os judeus acreditavam realmente na reencarnação. Por quê? Porque João Batista ele não poderia ser, porque João Batista foi primo dele. E, obviamente, por ser primo e desencarnou, né, ele não poderia ser porque Jesus já havia nascido. Mas, olhando todo esse quadro, a gente vê que ele fala que eles achavam que ele seria Elias. E se nós analisarmos esse personagem Elias, nós vamos observar que Elias ele nasceu 800 anos antes de Jesus chegar à Terra. E Elias, ele pertencia a uma das 12 tribos e ele defendia o grupo judaico, né, os hebreus, de qualquer invasão. Ele era um líder. E o que acontecia? Quando um grupo tentava invadir os judeus, né, os hebreus, havia a reação, ele era um comandante, ele liderava, e quando ele vencia, que ele venceu várias guerras aí, várias lutas, ele perguntava assim, quem é o líder desse grupo? E, obviamente, a pessoa se apresentava. E ele cortava a cabeça do líder. Então, essa é a história de Elias, que viveu 800 anos antes do mestre chegar à Terra. Vamos continuar para a gente fazer a nossa análise, Valéria. Procurou aqui, né? Desculpa. Não, tranquilo. Essa? Aqui, essa. Essa aí. Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo que fazia Jesus
e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Isso está em Marcos e está em Lucas. Então, só dele saber que estava vindo à terra um rei, eles tremeram, né? E Herodes, né, já começou a fazer um monte de bobagens, né? Porque temia perder o seu reino, né, a sua posição. E uma das coisas que ele fez foi ele cortar a cabeça de João Batista, amando, né, de uma princesa ou de uma rainha, não me lembro agora, que ela pediu a cabeça dele numa bandeja de João Batista. E isso foi feito, né? Só que Herodes foi recebendo também novas mensagens, dizendo que o rei dos judeus estava vindo, né? Então, Herodes eliminou João Batista, mas ele ficou preocupado com aquele que estava chegando. Outro, Valéria. Outra coisa interessante, a transfiguração, né? Seus discípulos, então, o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falava. Então, essa é uma prova cabal que está em qualquer Bíblia evangélica, católica, em que Jesus fala e que os apóstolos compreendem que a Elias já tinha voltado. Lembrando que Elias havia vivido 800 anos antes de Jesus vir à Terra. Ora, se ele diz que Elias havia voltado e que todos compreenderam que Elias era João Batista, os judeus acreditavam na reencarnação. Isso é ponto pacífico, né? Lógico que na época não existia a palavra reencarnação, né? Isso é o que nós estamos aqui analisando, porque eles usavam muito a palavra ressurreição. Valério, o próximo. Então, agora vem essa diferença da palavra ressurreição e da palavra reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sobre o nome de ressurreição. Daí a gente está estudando e entende exatamente isso. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acaba com a morte, quer dizer, eles não acreditavam na ressurreição nem na reencarnação, e as ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se.
designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo, mais judiciosamente, chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Eu vou dar um exemplo aqui interessante, né, porque a família da minha esposa, quem já ouviu na Rádio Rio de Janeiro e tudo, ela é de origem, a Isabela é de origem evangélica, foi criada nessa situação, né, nessa área. E realmente eles não têm o hábito de orar para a pessoa que morre, ela não tem esse hábito, né? Está aprendendo agora comigo. Então, ela não tem esse hábito, porque os pais também não oram, porque eles acreditam na ressurreição, na volta da Dona Maria das Graças à Terra, né? Quando Jesus retornar. Por causa de uma passagem que tem na Bíblia, que fala que Jesus vai retornar, né? E ao retornar, as pessoas irão viver. Só que eles não leem os complementos dessa passagem, porque é como Jesus falou. Jesus, quando foi inquirido pelos romanos, ele disse que não veio, e também os apóstolos, ele disse assim, eu não vim mudar a lei, eu vim fazer com que a lei se cumpra. Então, quando Pedro diz a Jesus que a lei de Moisés dizia que era necessário perdoar 7 vezes, Jesus fala, é assim mesmo, tem que perdoar 7 vezes. Porém, eu vos digo que é 7 vezes 70 vezes. Então, observa que ele traz um paradigma. Ele não muda a lei, ele mantém a lei. E o que vem colaborar com isso são 2 coisas interessantes. Quando as primas de Jesus vão até o mestre e dizem a ele que Lázaro estava morto, havia 7 dias e ele estava enterrado, Jesus vai com ela até o túmulo de Lázaro. E na passagem bíblica ele diz assim, calma, que elas estavam nervosas, calma, ele está dormindo. Porque Jesus realiza esse fenômeno de trazer à vida quem estava morto, entre aspas, em 3 pessoas, né? E todas as 3 passagens ele fala e ele ou ela estão dormindo. Então, quando ele chega ao túmulo de Lázaro e manda retirar a pedra, ele se utiliza da sua força magnética, porque ele sabia que Lázaro não estava morto. Lázaro estava letárgico, né? Em sono profundo, e naquela época a medicina não tinha o que tem hoje de tecnologia. E a gente sabe muitas vezes que a pessoa está viva e o coração está batendo muito fraco. Às vezes, nem o médico, com aquele estetoscópio que ele usa hoje, ele acha que o paciente está morto. Na realidade, Lázaro estava letárgico, estava em letargia, e foi dado naquela época como morto e enterrado. E Lázaro também tinha uma dermatose na pele em que exalava mau cheiro. Como ele ficou naquele estado, num túmulo lacrado por uma pedra, e a pedra foi retirada, e Jesus fala para Lázaro, levanta-te e anda. E Lázaro desperta da letargia e sai para fora da pedra.
para um campo e exala mau cheiro, mas ele estava vivo. Jesus se utilizou desse fenômeno, né, para impressionar, para chamar a atenção das pessoas para ele. Porque eu sempre faço uma pergunta que ninguém responde, ninguém, os evangélicos, ninguém. Ora, se Lázaro estava enterrado num cemitério e Jesus, através da sua força magnética, despertou Lázaro, por que que ele também não fez esse fenômeno despertando os outros irmãos que já estavam enterrados, que já estavam decompostos? Porque ele não veio quebrar as leis. Hoje a ciência sabe que o cérebro humano ele sobrevive sem oxigênio no máximo de 4 a 5 minutos. E aí os neurônios começam a se desagregar e a morrerem. Se o indivíduo volta nessa condição, ele vai voltar com problemas sérios na área da fala, da memória, de qualquer outra área, no andar. Então, a ciência sabe que depois desse tempo, o indivíduo entra num estado de coma e morre. E Jesus sabia disso. Afinal de contas, ele era o filho do Pai, né? E ele estava coligado ao Pai. E era um ser que comanda hoje a Via Láctea e está no timão da Terra. Então, tudo disso ele já sabia, porque ele é um ser evoluído. Só que ele precisava realizar um fenômeno para chamar atenção sobre ele. Então, aqueles que estão mortos e acham que vão ressurgir, vão. Mas, na realidade, eles vão ressurgir em outros corpos, em outra matéria. E voltarão ao planeta através do processo da reencarnação. Como não existia essa palavra, eles usaram a palavra ressurreição. Não sei se eu fui claro. Ok? Então, vamos em frente. A reencarnação é a volta da alma ou espírito, né, à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Eu acho que isso está bem claro, né? A colocação. E a gente tem que entender uma diferença que Kardec também nos propôs com relação à alma e espírito, né? A alma ela é o espírito encarnado, aquele que tá, o espírito que está já no corpo físico, né? Então, o que eu tenho dentro de mim é a alma. Assim que eu desencarnar, essa alma se torna espírito, livre do que? Da matéria. E eu vou poder, se assim Deus permitir, né? Depois que fizer uma estadia no umbral por um longo tempo, né? E ele me permitir reencarnar, eu vou voltar como João, como Maria, para vivenciar novas experiências para que eu consiga continuar a progredir. Então, vocês veem que tem várias coisas aí que, infelizmente, não bate com as outras doutrinas, né? Porque você imagina, por exemplo, a minha sogra que desencarnou, vamos falar de uma coisa mais real. E quando Jesus voltar, ela volta à vida. Como é que ela vai voltar?
ela ficou parada no tempo, né? Porque ela morreu e desmanchou. Aí Jesus vem e a transforma novamente em Maria das Graças. E ela vai voltar com o quê? Com toda aquela condição antiga e a visão antiga que ela tinha. Isso não é progresso, né? Então, a reencarnação é uma reeducação daquilo que nós não conseguimos mudar, daquilo que nós não terminamos de fazer, né? E aí temos que dar continuidade. É fato que nós precisamos, quando retornamos ao planeta, trazer o esquecimento, porque é fundamental trazermos o esquecimento. É um exemplo assim bem real, né? A minha histórias que eu escutei, então eu repasso para vocês, para que vocês também junto comigo pensem e até possam, vamos dizer assim, me contestar ou não. A minha sogra, ela veio Coitada da sogra dele. Coitada da sogra, né? A sogra é só. Aí o que acontece? A minha sogra, ela morava, a família mora em Natal, toda a família. E a bisavó do Vitor Hugo, né? O nome dela é Terezinha, que era a mãe da minha sogra, mandou que a minha sogra viesse para o Rio de Janeiro. Porque a irmã mais velha da minha sogra estava morando aqui e precisava de ajuda. Mas a minha sogra, na época, era uma menina, era vamos lá, vamos dizer que tinha 16, 17 anos. Então, ela viria para cá para ajudar a irmã, mas quase que ser uma empregada da irmã, né? Para cuidar dos filhos dela, aquela coisa toda. E ela não queria vir para cá. Mas como os filhos respeitam os pais, naquela época era muito mais, ainda mais sendo nordestino, ela veio, contrariada. E ela guardou uma mágoa dessa situação em que ela se afastou de toda a família. Ela formou um lar aqui no Brasil, no Rio, né, com meu sogro, que está vivo ainda, o Paulo. Teve 2 filhos, que foi a Isabela e a Amanda, mas ela guardou uma mágoa tão grande dessa situação que ela se afastou de toda a família. Então, a mãe dela, quando desencarnou, ela simplesmente não tinha elos de sentimentos afetivos. E aquilo para ela foi uma coisa comum. Então, a reencarnação vai permitir a ela, porque ela criou um laço com a mãe, um laço de desamor. E a lei de Deus é amor. Como ela criou um laço de desamor, né? Não havia apego, não havia carinho, não havia nada disso, e houve mágoa, elas criaram um elo. E agora, elas, futuramente, terão que novamente retornar. Provavelmente, possam retornar como irmãs, possa retornar ela, Dona Maria das Graças, como mãe dela, como mãe da avó do Vitor Hugo. Então, são situações em que, quando nós não resolvemos ou adiamos, né, ou não perdoamos as atitudes, nós nos vinculamos ao outro, ou então a um grupo, né? Por isso que tem as mortes coletivas. Então, ao nos vincularmos a uma pessoa ou a um grupo, nós vamos ter que, em um determinado momento, vivenciar novamente com aquela pessoa para que a nossa trajetória de progresso continue naquele ponto. Porque é lógico que existem vários pontos, não existe só esse. Isso não é o fato essencial para que o indivíduo não progrida. Ele progride em vários setores, mas existem aqueles que o nosso progresso ainda é lento. E por ser lento, nós temos que vivenciar, né, esses mesmos desafios do passado para mudar o rumo
daquilo que nós não concluímos na época atual. Por isso que Jesus também disse uma passagem, que eu volto a relembrar a vocês, quando ele diz assim: reconcilia-te com teu inimigo enquanto andas com ele, para que você não seja levado ao juiz, e o juiz te condene e te leve e te entregue, né, para o soldado que vai te colocar na prisão. Traduzindo isso, o juiz é a nossa consciência, porque quando nós estamos fora do corpo, e é muito interessante isso, nós vemos as nossas falhas, porque nós somos defrontados com as nossas qualidades, aquilo que levamos, e também com aquilo que nós poderíamos ter feito, não fizemos, e adiamos algumas coisas. E é isso que acontece com cada um de nós. Então, quando nós somos defrontados com a nossa consciência e vemos que nós falhamos e que nós temos que corrigir aquilo, quando nós somos convidados ao retorno ao planeta Terra novamente na matéria, nós muitas vezes solicitamos esse retorno com aqueles a quem nós magoamos ou aqueles que nos magoaram, para que nós possamos eliminar essa situação e transformar a mágoa, a tristeza, o ódio em amor. Então, a prisão que Jesus fala aí, para que você não seja levado novamente à prisão, a prisão quer dizer isso, é voltar a um corpo, porque o corpo é uma prisão. O meu espírito está aqui comigo, né? E ele está preso, ele está louco para sair, para se libertar disso. Então, a morte é necessária para que nós mudemos a nossa caminhada. Eu me lembro de uma passagem do Livro dos Espíritos, né, que é contada, em que Allan Kardec manda para a Espanha, ele manda uma quantidade de livros dos Espíritos para um amigo dele, que esse livro ia ser vendido lá. E ele pagou todos os impostos para que os livros entrassem lá. Mas quando esses livros chegaram na Espanha, eles foram lidos por um bispo da Igreja Católica. E o bispo mandou recolher todos os livros, que aquilo ali era um sacrilégio, e foi condenado a ser queimados aqueles livros em praça pública. E aí Kardec, né, ficou revoltado, ficou chateado, né? E os espíritos mandaram dizer a ele que ele não fizesse absolutamente nada, porque a partir daquele momento o espiritismo ia, vamos dizer assim, decolar e ampliar, porque na hora que foram queimados livros em praça pública, muitas pessoas conseguiram salvar livros, retirar os livros da fogueira, e aí a coisa foi disseminando. Mas o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer é que o bispo que ordenou, né, porque naquela época ainda existia a Inquisição, mandou ordenar queimar os livros em praça pública. Quando ele desencarna, ele vem numa mesa mediúnica onde Kardec está, que é do grupo da Sociedade Espírita, e ele vem, e ao vir, ele diz e pede desculpas pelo ato que ele cometeu, mandando queimar os livros. Porque quando ele saiu do corpo, quando ele desencarnou e se libertou, ele pôde observar tudo aquilo que ele fez, né? De bom e de negativo. E ele viu o erro que ele cometeu ao tomar essa atitude para queimar os livros. Então, vocês veem que a nossa visão espiritual é diferente da visão física. A nossa visão física era mais limitada.
Então, a gente muitas vezes não consegue antever que aquele ato que a gente comete vai gerar lá na frente coisas negativas ou coisas boas. Os espíritos disseram a Kardec que não fizesse nada porque eles já estavam antevendo o que iria acontecer de positivo para que a doutrina se desenvolvesse. Então, olha que coisa interessante. Valéria, manda abraço. Se deixar, eu falo muito, entendeu? Ora. Oi. Oi. Deixa eu fazer uma perguntinha? Deixa eu só tirar a máscara. Não, Tira vai lá. Tudo bem? Tudo bem, eu não estou vendo você, não. Não está, não? Não, estou vendo só eu, Valéria, Jane e Heloísa. Mas pode falar, não tem problema, não. Tá, Constância. É a Constância. Constância. Você deu o exemplo da tua sogra, né? Sim. Que, tipo assim, buscando... Quer dizer, vai buscar, né? Uhum. Uma renovação, uma evolução através da reencarnação. Aí eu fiquei com uma dúvida. Sim. A gente sempre procura melhorar, né? Sim. Uns Sim. vão ter essa melhor, vão saber que tem que melhorar nessa vida agora, Sim. outros através da reencarnação, certo? Sim. Aí a gente vai ter um mundo mais evoluído, né? Que é essa Sim. tendência. É. Se tipo assim, se a gente vivesse hoje num mundo assim muito bem evoluído, Sim. com tudo completo, Sim. o que a gente estaria, tipo assim, querendo, não é querendo evoluir mais, não, porque a gente já estaria evoluindo. Qual seria o nosso papel? Na realidade, nós temos que... Hein? Patamar. Hã? Estariam todos no mesmo... Repete só o finalzinho, porque a sua voz sumiu. É tipo assim, se a gente tivesse todos no mesmo mundo, Sim. bem evoluído espiritualmente, Sim. todos no mesmo patamar. Certo. Aqui a gente busca a evolução. Sim. Lá a gente já estaria evoluído. O que a gente estaria fazendo assim? Porque todos já estariam evoluídos, já teriam... já estariam, a gente estaria muito acima, entendeu? Como é que a gente poderia ajudar? Na realidade, o que acontece em Constância, o que acontece é o seguinte: a vida ela é contínua. Então, nós estamos num planeta que está em prova e expiação, onde o planeta, o mal sobrepõe-se ainda ao bem. Uhum. O caminho que nós estamos fazendo, percorrendo, é o caminho para um planeta de regeneração. Então, aonde o bem vai começar a prevalecer sobre o mal. Mas a morte ainda vai continuar existindo. Sim. Mas Sim. já progredindo. O que acontece é que isso que você está falando é de uma evolução geral em que todos estão no mesmo patamar naquele planeta. Isso irá acontecer quando todos estiverem no mesmo nível. Mas como Deus é criador, ele está sempre criando espíritos. E aí cada um está num patamar. Quando você atingir um determinado patamar, vamos dizer, eu vou te dar um exemplo prático. Bezerra de Menezes. Quando Bezerra de Menezes atingiu um nível que ele atingiu em relação ao próximo, como Tico também e outros, ele recebeu de Maria, mãe de Jesus, uma carta dizendo que a partir daquele momento ele estava liberto para voltar à Terra. Ele não precisava mais voltar ao nosso planeta. Então, ao não voltar ao nosso planeta, ele poderia escolher o planeta em que ele gostaria de continuar o seu progresso. Mas ele declinou. Por que ele declinou? Porque ele diz assim: enquanto houver na Terra um irmão passando fome
e etc., eu gostaria de estar aqui para ajudar. Então, Maria não impôs nada. Maria só disse para ele, você tem livre-arbítrio. O que acontece com espíritos mais evoluídos é que eles vão... A meta é Jesus. Entendi. Nós estamos caminhando... Quando Jesus fala que ele é o caminho, é porque nós estamos caminhando dentro da lei do progresso para nos melhorarmos e sairmos dessa situação que nós convivemos hoje, de um planeta onde há muita morte, há muita desgraça, para um planeta melhor. Depois, quando nós atingirmos um grau melhor ainda, nós não vamos precisar voltar para cá, né? Se nós não quisermos. E aí nós vamos continuar crescendo. Por exemplo, aquele... A meta seria a perfeição desses espíritos que já se encontram, vamos dizer assim, como a nossa falando. A nossa também. A nossa também, mas assim, como ela colocou, que seria um planeta já evoluído, onde os espíritos já estão num grau superior, a meta ainda continua sendo a perfeição, não é isso? Sim, claro, sempre será. Se você quiser ler o livro Os Exilados de Capela, você vai ver que no livro Exilado de Capela, o planeta era um planeta já evoluído. Mas, infelizmente, dentro desse planeta existiam irmãos, espíritos, que ainda eram um pouco rebeldes. E aí eles foram exilados desse planeta para cá. Mas veja só como é que a coisa é. Eles foram exilados para o nosso planeta e trouxeram todo o conhecimento que eles já tinham adquirido. Esse conhecimento não foi perdido. Entendeu? E a partir do momento que eles reencarnam, que eles vêm para a Terra, eles impulsionam o planeta na área evolutiva. Então, esse grupo foi trazendo coisas que foi impulsionando o hominídeo, que era o homem primitivo que estava na Terra. Então, foram eles que foram mudando, foram modernizando. Aí veio o fogo, aí veio N situações. Conforme o planeta foi melhorando, né, outros espíritos de outras esferas vieram ao planeta para impulsionar o planeta em áreas distintas, né? Na medicina, na biologia, na música, né? Então, nós temos aquele irmão, eu esqueci agora o nome, está me fugindo, não é Beethoven, não, é o outro, como é o nome dele, vocês sabem? Mozart. Não, Mozart. Não é Mozart. É Mozart. Eu acho que é Mozart. Não, aquele que morreu jovem. Chopin? Hein? Chopin? É um que morreu jovem. Ele morreu jovem. Ele morreu com... Ele começou a trajetória dele aqui na Terra com 4 anos e já compunha. Gente, vocês sabem quem é, não sabem? Que eu estou falando? É Mozart mesmo. É Mozart. Tá. Então, o que aconteceu? Ele, quando desencarna, né, ele tem contato com a Sociedade Espírita Parisiense. E ele fala no grupo, na mesa mediúnica, e Kardec estava presente, que o planeta de onde ele veio foi Júpiter, que é mais evoluído do que o nosso planeta. Muito. Então, e ele veio para quê? Para nos ajudar no nosso progresso nessa área da música. Então, ele morreu jovem, as composições dele estão aí, mas ele já não veio, ele não precisava estar na Terra, ele veio para impulsionar, porque ele já pertencia a um grupo mais evoluído. Então, o processo de evolução é assim. Vai chegar um tempo, minhas amigas, e meus amigos, que nós, quando estivermos numa esfera melhor, nós não teremos mais corpo tão denso e material como o nosso. O nosso corpo vai ser fluídico. E aí, por ser fluídico, não vai precisar mais da morte. A morte vai desaparecer. A Terra está caminhando,
assim como cada um de nós caminha para a evolução, o planeta caminha para a mudança. Aqueles que não têm condições, como os exilados de Capela, vão para um planeta inferior, levando o conhecimento que eles adquiriram e a tecnologia que adquiriram na Terra para impulsionar esse planeta onde eles estão, que é primitivo. E assim um vai ajudando o outro. Entendeu? O planeta hoje está passando pela pandemia. Está havendo uma limpeza, né? Vamos dizer assim, uma higienização. E todos nós estamos nesse mesmo barco. Mas aqueles que já partiram nesse grupo, significa que eles, primeiro, estão sendo amplamente bem recebidos, porque é uma pandemia coletiva. O vírus é seletivo, né? Vou dar um exemplo prático do que o vírus é seletivo. O Paulo Gustavo teve o vírus. Ficou entre a vida e a morte, mas agora está melhorando. A mãe dele, que tem obesidade, tem pressão alta e tem diabetes, não foi escolhida. Está lá e não pegou. Eu assisti um caso agora recente de uma senhora de 94 anos que mora com as 2 filhas, e as 2 filhas tiveram o Covid. E a família foi retirá-la da casa para que ela não se contaminasse. E ela falou, não, eu vou ficar aqui, vou cuidar das minhas filhas, porque Deus é poderoso e sabe o que faz. Ela não pegou e as filhas ficaram boas. Entendi. Então, existe essa seleção porque existem pessoas que têm programações coletivas, coisas que precisam ser terminadas e que não foram. E aí elas foram recolhidas agora e voltarão já no planeta regenerado. Nós que estamos aqui é porque nós somos bandeirantes. Nós estamos abrindo os caminhos. Nós ainda trazemos vícios que serão eliminados gradativamente. Os espíritos que estão chegando agora ao planeta, você fica impressionado. Eu mandei aí para o grupo, mandei para a Valéria, o menino pequeno falando, né, de Jesus, né? Era um gauchinho pequenininho, falando, sendo entrevistado, e ele falando que sobre Jesus, sobre o que Jesus esperava de nós, e que nós só queremos benesses. O menino de 4, 5 anos falando isso. Nós estamos errados. Nós só queremos bênçãos, o menino falou. Mas não fazemos nada para merecê-las. Depois surgiu um outro garoto, há pouco tempo agora em São Paulo, aí filmaram o menino na rua, a família dele estava com um tio com Covid no hospital, ele chegou na porta da rua, do hospital, e fez uma prece em bom som, em alto bom som, né? Para que todas aquelas pessoas que estavam lá dentro, não só o tio, se fosse o desejo de Jesus, que eles se curassem. Então, esses espíritos estão chegando de todos os lados. Eu, há pouco tempo, agora eu vou falar até Olha fazer a aula, hein? Obrigada, Maria. Valeu o tempo. Não, dá tempo, dá tempo. Obrigada. Eu vou até aproveitar e fazer uma fofoca aqui entre nós, porque eu sei que espírita não faz fofoca, né? E não espalha também, vai ficar entre nós aqui. Eu fiquei sabendo que Amélie Boudet, esposa de Allan Kardec, já está reencarnada no Brasil. Já voltou ao plano físico. Por que ela vai voltar? Para impulsionar. Então, esses espíritos trazem moral mais enraizada do que nós. E essa conturbação que está existindo é natural. Isso tudo vai desaparecer com o tempo. Ora, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus. Ele disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. E Jesus respondeu: em verdade vos digo,
ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muda, Valéria. Outra. Obrigada, hein, Maria? Nada, minha amiga, estamos aqui. Espero que tenha esclarecido. Deu para entender, sim. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade vos digo, né? Se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Observe que Jesus já faz uma diferença. Carne e Espírito. De que nós somos formados? Todos nós. Eu, Jane, você, Valéria, todos nós. Nós somos formados, o nosso corpo é formado de todos os elementos, corpo físico, da Terra. Nós temos ferro, cobre, magnésio, zinco. Quando a gente está doente, está faltando magnésio, aí eu tomo remédio. Você está anêmico, tomar ferro. Todos os elementos que constituem o planeta, nós somos constituídos. Quando nós desencarnamos, a matéria volta a se integrar ao planeta. O ferro, o alumínio, tudo isso. Mas o Espírito, ele diz ali, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. Olha como eles sabiam da reencarnação. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então, como é que nós fazemos essa diferença? É simples, é claro. Os evangélicos dizem que para nascer de novo, você tem que se banhar nas águas, né, para se modificar. O que é um ledo engano, porque eu conheço muita gente que se banhou nas águas, né, foram batizados, né, e além de continuar o que eram, até pioraram. Então, não é a água do rio em que você é batizado que vai te modificar. Mas, usando a ciência, eu posso dizer a vocês o seguinte: o nosso corpo, ele é formado de 70% de água. Logo, as minhas células, cada uma delas, é formada de 70% de água. O meu espermatozoide tem 70% de água. O óvulo, 70% de água. Quando o óvulo se une ao espermatozoide, eu formo o zigoto. O ovo. O ovo tem o quê? 70% de água. Quando eu vou me desenvolvendo dentro do útero da mulher, eu estou envolvido naquilo que eu chamo de líquido amniótico, a ciência chama de líquido amniótico, que é 70% d'água. Então, é necessário nascer da água para que a gente possa ver o reino de Deus. Deu para entender? Ou não? Podem falar. Sim. Entendeu? Aí você compreende o que Jesus falava. Porque não é o batismo que vai nos mudar. O que vai nos mudar é a volta à Terra com o nosso esquecimento momentâneo dos nossos atos bons e dos nossos atos negativos, para que nós possamos nos interrelacionar com aqueles que um dia nós fomos algozes, né?
ou que algum dia nós fomos vítimas também, né? Porque o perdão tem que vir da vítima e tem que vir também daquele que cometeu o ato, né? O ato negativo. Então, nós somos confrontados a nível espiritual exatamente assim. Valéria. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, que não damos testemunhos senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho? Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Isso é interessante, porque que está em João, porque Jesus vira para os apóstolos, tem uma passagem que Jesus vira para os apóstolos e diz assim, para os apóstolos não, diz para um apóstolo que é Pedro, e diz assim, tu crês em Deus? E Pedro fala, sim, mestre. E aí novamente ele diz, tu crês em Deus? E ele diz, sim, mestre. Aí ele diz, como podes tu acreditares em algo que você não vê, se você não acredita no que vê? Todos nós sabemos, espíritas, que nós trazemos uma fagulha de Deus em cada um de nós. E nós ainda cometemos o erro de matar o nosso irmão. Cometemos o erro de destruir a vida do irmão. E o irmão nós estamos vendo. E aí vamos para as nossas casas espíritas, para as nossas igrejas, para os nossos cultos evangélicos, oramos, né? Fazemos todos aqueles rituais que as outras casas têm, não no espiritismo, e na hora do testemunho, como eles mesmos falam, na hora de fazer a coisa acontecer, nós não fazemos, né? Nós viramos exatamente a cara como os apóstolos fizeram com Jesus, debandaram, né? E aí Jesus usa, né, a parábola do bom samaritano, que vocês conhecem. Então é exatamente isso, o quanto nós ainda temos que caminhar para melhorar em função de atitudes, porque não adianta você acreditar em Deus, é você fazer esse Deus em você caminhar, aparecer. É difícil? Claro que é difícil. Se fosse fácil, ele não dizia para a gente que ele era o caminho. E aí vem ali a resposta. Se um homem não renasce da água e do espírito, foram interpretadas no sentido de regeneração pela água do batismo. É tudo aquilo que eu acabei de falar. Então, o texto primitivo, porém, rezava simplesmente não renasce da água. Esse é o texto primitivo que foi distorcido pelos homens na Bíblia, para que vocês sabem melhor do que eu, que em muitos casos a Bíblia é um negócio, né? Em muitas igrejas isso é um negócio. E aí a Bíblia as palavras são retorcidas. E aí, dessa maneira, a gente vê irmãos espoliando outros irmãos, né? E gerando conflito, né? Fazendo irmãos não entenderem por que Deus está castigando. Outro dia eu vi no Facebook um pastor que é conhecido, um pastor que tem até um nome dentro da igreja evangélica, e ele dizendo que em tal data que ele havia recebido o Espírito Santo e que, através do Espírito Santo, ele recebeu uma mensagem dizendo que na data tal iria acontecer uma coisa no mundo, na Terra, uma tragédia, né, no mundo.
A data passou, nada disso aconteceu, né? E aí aparece ele no Face, chorando, pedindo desculpas aos irmãos, porque Deus mentiu para ele. Ele colocou isso. Me perdoe, porque Deus mentiu para mim. Olha, se Deus vai perder tempo com... quer dizer, ele deve ter, se ele tem alguma mediunidade, deve ter ouvido alguma coisa de algum espírito zombeteiro, algum espírito brincalhão, e ele acreditou, porque como ele não conhece nada disso, acham que tudo é Espírito Santo, pronto, caiu nessa balela e ficou desacreditado. E botou a culpa em Deus, coitado de Deus, né? Que Deus mentiu para ele. Isso está no Face, né? Tanto é que quando eu falei isso, eu estava na casa da minha irmã, e aí o Leandro puxou, eu estou aqui, tá, é o pastor fulano. Realmente, o senhor falou, está aqui, ele falando que Deus mentiu para ele. Então, vocês veem os nossos absurdos, né? As nossas coisas. Aonde vai a nossa credibilidade, né? E sem prova nenhuma, sem argumento nenhum. Eu falo essas coisas não para que as pessoas desacreditem, mas que as pessoas raciocinem. O que é a doutrina espírita, a filosofia espírita? É você raciocinar. Allan Kardec, quando foi questionado se que um dia que a ciência descobrisse algo que mudasse algo que o espiritismo falasse, Kardec respondeu: seguimos a ciência. E a gente vê as pessoas ainda irracionais, sem seguir a razão. O meu sogro, quando a minha sogra morreu, coitado dos sogros e das sogras, né? Como a Valéria falou. Quando a minha sogra morreu, eu fui tratada a parte do enterro, né? Porque meu sogro não estava em condições, e aí fomos ao hospital para retirar o corpo, né? A funerária retirar, e estávamos lá. Então, a funerária veio, colocou o caixão próximo à geladeira, retirou o corpo, nós levamos a roupa, eles vestiram a minha sogra, né? Mas nesse inteirinho, o meu sogro virou para mim e disse assim: Amauri, vamos fazer uma prece? Aí eu falei: claro, vamos fazer uma prece. E aí ele veio com a afirmativa: porque se Jesus conseguiu retirar Lázaro do túmulo, quem sabe nós, orando agora, a minha mulher levanta. Eu fiquei preocupado, confesso a vocês, porque enquanto eu orava, eu também olhava para ver se ela não levantava do túmulo, entendeu? Então, é uma brincadeira, mas para vocês verem a que ponto chega a nossa irracionalidade, né? A ciência está aí para provar tudo aquilo que eu falei. O cérebro deteriora depois de 4 minutos sem oxigênio. E a gente dá tempo. Há pessoas, vocês sabem, eu não estou falando nada demais, nada de errado, que ninguém, tem pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua, que o homem está indo a Marte. Né? Isso tudo é história de americano, que não sei o quê. Gente, é a lei do progresso. Nós conseguimos não ter uma terceira guerra mundial. E Chico falou isso, que se isso não ocorresse no planeta, nós teríamos um impulso em que os espíritos de outros planetas iam começar a se aproximar, porque o nosso planeta está mudando. E estão ocorrendo fenômenos em toda a Terra. Mesmo que não queiramos, isso vai acontecer. Outro aí, Valéria. Valéria? Já foi. Não, é o mesmo. Ah, não. Eu estou falando tanto em sogra que eu vi ali o espírito sogra ali em cima. O espírito sopra onde quer. Ouves-lhe a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus,
que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o espírito. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma ou do espírito e, por conseguinte, da pluralidade da existência. Graças a Deus, a gente não sabe o que foi, né? Ou tem uma vaga lembrança, ou sabe alguma coisa. Tem um livro de Chico Xavier, em que uma senhora ela iria reencarnar porque ela vinha ajudar uma determinada pessoa na Terra. E aí foi dado a ela saber quem ela foi nas outras encarnações. Mas foi dado a ela saber até 300 anos para trás. A partir daí, os espíritos disseram a ela que eles não poderiam falar mais para trás, porque ela poderia enlouquecer. Então, vocês imaginam como bonzinho nós fomos, né? Como cada um de nós fomos. Foi dado a ela, por mérito, saber até 300 anos para trás. Mas que se eles continuassem a mostrar o que ela foi, ela poderia enlouquecer. Em espírito. Então, é por isso que é bom a gente não saber quem a gente foi, né? Porque o nosso mérito aumenta quando nós não sabemos com quem viajamos aqui na Terra e fazemos o bem. Porque quando a gente faz o bem sem ver a quem, o mérito é muito maior do que se eu soubesse que eu tinha sido o algoz do meu filho e hoje eu estou paparicando ele. Eu teria mérito? Teria, mas não teria o mérito que eu tenho sem saber quem ele foi e que ele não corresponde àquilo que eu dei a ele nessa existência. Então, por isso que nós temos que fazer a nossa parte. Não importa se o outro vai reconhecer, se não vai reconhecer. Ah, mas eu fiz e ele hoje me dá um tapa na cara. Jesus não falou para você dar a outra face? Mas nós somos tão egoístas que nós queremos que o outro reconheça que eu fiz o bem. Infelizmente, essas mudanças que o planeta está passando para ser planeta de regeneração. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías. Passa outro, por favor. É também muito explícita essa passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera preterido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção da vida na alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem um princípio que todos os que estão mortos reviverão. Mas, então, essa frase, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo, reencarnarão. Não no mesmo corpo,
É o mesmo espírito, mas num outro corpo. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Continua, Valéria. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Voltarei aonde? Voltarei à Terra, né? Mas não naquele mesmo corpo. Aí, ó, ainda tem aí a versão da igreja grega. Então, para vocês verem o quanto as nossas Bíblias elas estão adulteradas. Severino Celestino, que é um estudioso, e ele tem mestrado nessa área, e ele estuda o judaísmo, né? Eu tenho vários livros dele, a tradução da Bíblia. Ele, dando uma entrevista, ele perguntaram a ele, nós podemos dizer que a Bíblia está certa? Ele falou, não tem nenhuma Bíblia no Brasil que você possa dizer que ela é uma Bíblia, vamos dizer assim, sem adulteração. E, infelizmente, é assim, né? Porque onde o homem põe a mão, pronto, tem os seus próprios interesses. Tem uma passagem num salmo lindo, né? Em que vocês todos conhecem esse salmo, né? Quando o rei Davi foi atravessar o deserto, porque foi aconselhado a fugir de Israel, senão como rei ele seria morto, ele escreve salmos. E um dos salmos dele, e vocês conhecem, diz assim, o Senhor é meu pastor. Vocês não conhecem? E como é que termina esse salmo? E não me faltará, seria o certo. Você foi na ferida, né? Na Bíblia está dizendo, e nada me faltará. Nada é coisa material. Mas no salmo correto, traduzido corretamente do grego para o latim, do latim para o nosso idioma, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Quem não vai me faltar? Deus. Deus não vai me faltar na minha caminhada pelo deserto. E aí eles distorcem a Bíblia, né? Dando o sentido de nada vai te faltar, porque os interesses humanos são relativos ao quê? Ao dinheiro. Então, temos que dar o dízimo, temos que fazer isso, fazer aquilo, e o indivíduo não analisa e segue aquilo copiosamente. A Mauri, Oi, querida. Dorothy, desde a época de Jesus, a gente já vê essas alterações até entre os discípulos. Me foge o nome agora, mas tinha um discípulo que ele interpretava diferente dos outros. E a gente sabe que a Bíblia, o Evangelho de Jesus, os conhecimentos antigamente, era tudo compilado, né? Era escrito à mão, copiava. E nessas cópias é que até palavras que tinham sentidos para os hebreus de um jeito, para os outros povos tinham de outro. E aí as coisas foram sendo alteradas lá naquela época. Quer dizer, e agora piorando. Então, mas o que acontece é o seguinte, o primeiro livro que foi escrito nessa ocasião foi escrito 30 anos depois que Jesus havia desencarnado. Então, quem escreveu o livro, 30 anos depois, quantas coisas você já vai alterado, porque você vai ter que relembrar, né, o que foi
o que foi esquecido. Então, 30 anos depois que Jesus desencarna, né, os apóstolos, não me lembro agora, acho que não sei se foi um desses apóstolos, foi o primeiro livro que escreveu, tal. Aí, conforme Foi aquilo... Marcos. Foi Marcos, Marcos. isso aí, foi Marcos. Então, 30 anos. Aí você vai me imaginando as alterações e os interesses. Todo mundo sabe que no ano 537 da Igreja Católica, depois de Cristo, a Igreja Católica era reencarnacionista. Mas aí, uma rainha, que era rainha, na época, era casada com o imperador romano, né? Pressionou o imperador para que ele pressionasse, né, a igreja como é que chama? Pressionasse a igreja para que ele retirasse isso da Bíblia. Porque ela antes de ser... Concílio de Constantinopla, de 500. Isso, ela antes de ser rainha, ela foi prostituta. E aí o que aconteceu? Quando ela se transformou na rainha, ela mandou matar as prostitutas que conheciam ela como prostituta. E aí elas amaldiçoaram a rainha, dizendo que ela voltaria, né, numa próxima existência como prostituta de novo. Então ela mandou matar todas elas, né? E aí, pressionado, né, nesse concílio que teve, foi retirado essa visão, e daí para frente outras visões foram sendo alteradas. Foi aí que foi retirado da reencarnação. Exatamente, entendeu? Aí botaram ressurreição e assim vai. Só que essas traduções, é como vocês falaram, vocês sabem, você imagina só, Jesus falava aramaico e falava a língua hebraica. Então, o que Jesus falou em aramaico foi traduzido em hebraico, do hebraico foi traduzido para o grego, do grego para o latim e do latim para os idiomas, né? No nosso caso. E cada um botou alguma coisa a mais, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. E assim foi, né? É por isso que a coisa é deteriorada, que a gente não pode seguir, e vocês sabem disso, seguir ao pé da letra. Porque aqueles que seguem ao pé da letra vão se ferir, vão se magoar. Outro, Valéria. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar a palavra do Cristo. Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecerão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros. Continua. Acabou? Ah, não, acabou. Acabou. Então, meus amigos, aí vem o Concílio de Constantinopla, que nós falamos, né? E N coisas. Então, Allan Kardec, ele veio trazer o quê? Ele veio trazer, através do Evangelho segundo o Espiritismo, né, tentar eliminar essas distorções que existem na Bíblia, né? Porque isso é coisa do homem. O homem, naturalmente, traz a sardinha para o lado dele, né? E os seus interesses pessoais. Então, por isso que você vê um monte de besteira aí, um monte de loucuras, né? Porque, no fundo, são pessoas que não creem. Elas se utilizam desse imperativo da religião para botar medo. Olha, quando você morrer, você pode escolher se você quer ir para o inferno ou você quer ir para o céu. A minha sogra tinha isso. A minha sogra, eu falo porque eu vivenciei isso, minha sogra chegou a vender uma Kombi do meu sogro para entregar à Igreja Universal.
e entregou o dinheiro todo. Meu sogro nem ficou sabendo que ela... Quando ele ficou sabendo, já tinha perdido o dinheiro. O meu sogro tinha vendido... Ele é de outra igreja evangélica chamada Quadrangular. E a minha sogra era da Universal. Aí o meu sogro vendeu um terreno, na época, 40 mil reais, era dinheiro, e guardou em casa, né? E aí um dia a Isabela chegou para mim e falou assim, você não sabe o que aconteceu? Entraram na minha casa, né? E roubaram meu pai. Meu pai estava com 40 mil reais guardado no bolso da calça dele, do terno dele, dentro do armário, e roubaram. Eu falei, mas, Isabela, arrombaram a sua casa? Ela falou, não, mamãe falou que não houve, nem meu pai falou que não teve arrombamento. Mas não tem nada arrombamento, nada quebrado, né? Como é que a pessoa que entrou sabia que ele estava com esses 40 mil aí? Aí eu disse assim, olha, as minhas intuições, né? Eu falei, manda seu pai apertar sua mãe, que tem coisa aí escondida aí. Não deu outra. Minha sogra tinha pego os 40 mil e doado. Só que esses 40 mil ele conseguiu recuperar de volta. Então, para vocês verem o nosso fanatismo, porque ela achava que quanto mais ela desse materialmente, mais ela ia ter possibilidade de estar no céu, né? E o céu dela ia se abrir. 5 minutos, hein? Hoje receberás a visita da sogra. Não. Tenha certeza disso. Eu já estou... Você não está seguindo os ensinamentos de Jesus. Está profetizando. Deixa ele. Então, mas eu posso dizer a vocês agora, para completar isso tudo que a gente está conversando aqui, que depois que a minha sogra desencarnou, a Isabela, né, sentiu algumas aproximações dela, né? E comentou comigo, olha, eu estou me sentindo mal, assim, etc, etc. E aí eu falei, pode ser a sua mãe querendo ver você, te pedir desculpa por alguma coisa, porque agora ela está em espírito, então ela tem uma visão muito mais ampla, né, da nossa vida, etc. E aí ela sonha com a mãe dela, né? A mãe dela num hospital, né? E ela deitada numa cama do hospital, e nessa cama do hospital ela fala com a Isabela, dizendo que ela estava muito bem, e ela diz assim, tá vendo, eu não falei a você que eu não ia morrer? Olha que coisa. Eu não disse a você que eu não ia morrer? E aí não falou do Vitor Hugo, não comentou do Vitor Hugo. E aí esse sonho passou. Logo à frente, mais à frente, depois de alguns meses, ela sonha novamente com a mãe dizendo que ela estava bem, a mãe perguntando sobre o Vitor Hugo e meu neto, porque ela morreu uma semana antes dele nascer. Na semana seguinte, ele nasce. E aí a Isabela fala que ele estava bem, etc, etc. E ela vira-se para a Isabela e fala assim, eu agora não posso mais falar com você, que eu tenho que ir embora, porque eu vou sair agora para evangelizar com o pastor. Então, vocês veem que Deus é amor e Deus não nos violenta, né? Imagina se ela chega lá e descobre que ela é um espírito e que o espiritismo comanda. Não, ela foi exatamente pelo pensamento pensada para regiões onde haviam evangélicos que acreditam em Deus, que amam a Deus, e agora ela trabalha, né? Ela disse assim, eu estou indo com o pastor para trabalhar, para junto com ele, com o grupo que eu estou, trabalhar. Então, Deus não nos violenta. Joana Diante fez isso com Divaldo, mostrou a Divaldo isso, falou assim, Deus nunca nos violenta naquilo que nós acreditamos. Essa é a palavra final minha, tá? Então, não vai ter praga nenhuma que a Valéria jogou para mim, que não vai pegar, entendeu? E vem o pastor! E ainda eu oro todos os dias por ela. Depois você vai contar para a gente. Depois eu oro por ela todos os dias. Para desencarnado isso daí. Essa foi boa. Cuidado, Maurício. Nada, eu espero que tenha sido claro aí com vocês. Posso fazer a prece, Valéria? Claro. Então vamos terminar agradecendo a Deus, né?
por esse dia maravilhoso, por essa união, a nossa troca, dizendo, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tenho, por tudo que sou. Mas, acima de tudo, Mestre, obrigado pelo teu amor. Amor que é de pai, de amigo, de irmão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. Eu tenho um lar, uma cama, um cobertor que me aquecem, enquanto, nesse momento, milhares de irmãos estão ao relento. Muito obrigado também, Senhor, pela minha família. Que famíliazinha complicada que o Senhor me deu, hein? Mas eu sei, Mestre, que esta é a melhor família que eu deveria ter, e não a que eu gostaria de ter. Muito obrigado também, Senhor, pelos meus amigos, amigos que me dão a mão quando eu caio, que me levantam, que me dão o ombro para que eu possa chorar. Eu tenho amigos, mas há tantos irmãos na terra que não fizeram amigos durante a sua caminhada. É por isso que hoje são solitários. Muito obrigado também, Senhor, pelo meu trabalho. Eu tenho uma atividade, eu posso levar o pão para casa, mas nesse momento, milhares de irmãos estão morrendo de fome. Muito obrigado também, Senhor, por aqueles que me espinzinham, que me agridem com palavras, que me caluniam, porque a eles eu agradeço por me manterem na retidão do caminho. Mas se eu nada disso tivesse, se eu não tivesse um lar para morar, uma família para amar, amigos para abraçar e um trabalho para realizar, mesmo assim, Mestre, eu jamais blasfemaria, porque eu tenho a Ti. Que cada um de nós possamos iluminar, através do nosso pensamento, a casa daqueles a quem amamos. Que a luz de Jesus possa envolver no amor os nossos irmãos, protegendo-os, consolando-os, como nós, que sabemos que a vida não acaba, que a vida é eterna, como o amor. Muita paz. Obrigada. Obrigada, Mauri. Nada, meu amor. Não precisa brigar Obrigado, comigo, Mauri, foi não. ótimo. Obrigado a todos vocês pela paciência de me ouvir. Que isso. Mauri. Obrigada, hein? Boa noite. Uma boa noite a todos, meus irmãos. Deus abençoe. Boa noite. Juízo, hein? Juízo, hein? Fui. Mauri, Ui. Ah, você não é o caça-fantasma? Qual é o problema? eu sou caça-fantasma, por isso que eu não tenho medo deles. Entendeu? Então, fala para a Valéria. É. Viu? Eu vou fazer contato com uns para eles irem te visitar. Manda que eu resolvo. Manda que eu resolvo. Só espírito bom, só espírito legal, né, Só Valéria? espírito legal, que nos ajuda, né? Que nos É verdade. para cima, para frente, né? Aham. Então tá. A gente tem que pensar. Muito Boa obrigada. noite, gente. Obrigada pela Boa noite. aula, obrigada Boa por noite. todos. Boa noite, boa noite. Beijo a todos. Boa noite. Obrigada, Valéria. Obrigada, Sônia. Beijo na Deise. A Deise foi aniversariante da semana. Dona Deise. Parabéns. Recebe o nosso abraço, Beijo. tá? Saúde. Bom, Parabéns, Deus. muita força aí, tá? Obrigada, muito obrigada pelo carinho. Valéria, Beijo. Valéria,
Então, eu vou aproveitar, porque está todo mundo junto, para pedir o pessoal para amanhã dar uma olhadinha no nosso grupo Amigos do ESD, que aí eu vou fazer o pedido para que todo mundo coloque ali a data do seu aniversário, tá? Façam isso. Amanhã. Coloquem a data do aniversário. Aonde, Glória? Lá no grupo Amigos do ESD. Eu vou botar para a gente ter, saber as datas, tá bom? Tá bom. Não sou desse grupo. Todo mundo não é desse grupo? Ela não é. Você não entrou? Você não quis entrar? O dia e o mês, Cleide. A Cleide falou que... Mas você, quem quiser entrar é só falar. Eu mandei mensagem para todo mundo. Quem não entrou não vai ganhar presente. Não ganha bombom. E se o aniversário já passou? A gente ganha como? Pois é. Aí a gente vai A ver. Doroti passou. O meu já passou, foi mês passado. Mas da Doroti eu falei aqui da Dorotia, porque ela até falou. Eu estava com Covid, gente. Foi meu presente de aniversário. Mas Dorô, só no ano que vem agora. Uma sugestão. Quando chegar em julho, a gente põe todos que fizeram, os que não foram comemorados do primeiro semestre. Aí a gente fala o dia, pronto. Viu, Glória? Tá bom, tem que entrar lá no Amigos do ESD para falar. O que você falou? Tem que entrar lá no Amigos do ESD e colocar a data do aniversário. Senão E já passou também, né? O meu? Sim, não. Para botar. Quem já passou também. Todo mundo. Quem já passou e todo mundo. Então, vamos lá. Amanhã a gente veio. Qualquer dúvida, quem quiser participar do grupo, que não está no grupo aqui, eu acho que aqui a maioria está. Eu acho que só a Cleide que não está. Só a Cleide. Então, adiciona a Cleide. Você quer entrar, Cleide? Pode ser. Não, Andréia acho que não está, não. A Andréia não está. Você está, Andréia? No grupo dos Amigos do ESD? Quem não tiver, é só a Cleide que não está. É só a Cleide. Não foi a Doroti que me esqueceu, não, né, Doroti? Não, eu nem fui eu que criei. Até isso eu estou levando a culpa. Te peguei, Doroti, porque você sempre que me esquece. Vamos lá, a gente conversa por lá, tá bom? Tá. Beijo. Olha, boa semana para todos. Se cuidem. Vamos continuar nos cuidando, tá? Beijo. Beijo, boa semana. Boa semana. Beijo. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Valéria. Parabéns, aniversariante de ontem.